pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da aceleração média ou só simplesmente aceleração. Então a gente vai entender aqui o conceito, né, o que é aceleração e resolver algumas questões, alguns exercícios da parte de cálculo da aceleração. Então vamos lá. Quando eu falo de aceleração, eu quero que você tenha em mente que a aceleração é diferente de velocidade, né? As duas estão ligadas, mas uma não é exatamente a outra. Então, qual que é a relação da aceleração com a velocidade? Então, olha só. A aceleração é a alteração da velocidade. Então, toda vez que alguma coisa provoca uma mudança na velocidade de algum corpo, de algum objeto, então a gente diz que esse objeto sofreu uma aceleração. Então, grava bem a ideia aí, ó. Aceleração é uma alteração da velocidade. Se a velocidade permanecer a mesma, não tem aceleração. Então, para existir aceleração, é necessário que a velocidade mude, seja para mais ou seja para menos. E aí a gente tem as características aqui, ó. Quando a aceleração é positiva, é quando a velocidade aumenta. Então, a situação onde alguma coisa está aumentando a velocidade, a gente diz que ele tem uma aceleração positiva. Quando está diminuindo, então a aceleração é negativa. Então, grava bem a ideia aí. A aceleração é quando há uma mudança ou uma alteração na velocidade, seja para mais ou seja para menos. Então, muitas vezes a gente associa a ideia de aceleração ao acelerador, por exemplo, de um automóvel, que é utilizado apenas para aumentar a velocidade. Mas eu quero aqui que você entenda que quando eu falo de aceleração, o conceito de aceleração na física, ela está associada tanto ao aumento quanto à diminuição da velocidade. Então, a aceleração é uma mudança de velocidade. Então, grava bem aí, ó. Aceleração não é exatamente o valor da velocidade. A aceleração é a alteração que você faz na velocidade de alguma coisa. E outra coisa que já coloquei aqui, mas só para deixar de forma escrita, é que só existe aceleração quando existe mudança de velocidade. Se a velocidade do objeto não muda, se ela permanece constante, não existe aceleração. A aceleração é zero. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, grava bem aí, só existe aceleração quando a velocidade muda. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu estou com um carrinho lá a 80 km por hora e em determinado trecho, em determinado tempo mais à frente, essa velocidade passa para 100 km por hora, então significa que nesse trecho aí de 80 até a parte onde eu fui para 100 km por hora, aconteceu uma aceleração. E essa aceleração aumentou, né, a velocidade, então a gente fala que a aceleração é positiva, ou seja, maior que zero. Então, nesse caso aqui, houve uma aceleração e é uma aceleração positiva, aumentando a velocidade. Que é diferente de eu colocar assim, ó. Então, o carrinho é 80 km por hora e passando um determinado tempo aí, ele permaneceu a 80 km por hora. Ele tem velocidade? Tem. Porém, como não houve mudança nessa velocidade, a aceleração é zero. Ok? Então, cuidado com os conceitos aí, ó. A aceleração ela pode ser zero, mesmo existindo velocidade. Então, por isso que eu falei para você gravar bem a ideia de que aceleração e velocidade nem sempre quando um é zero, o outro também vai ser zero. Então, muito cuidado aí. Então, se a velocidade é a mesma, você não tem aceleração. Só existe quando você tem uma mudança de velocidade. Vamos olhar de uma outra forma aqui, ó. Vamos observar o que acontece com a posição de um objeto ou de um corpo quando esse corpo está sob o efeito de uma aceleração. Então, olha só. Na parte de cima, eu coloquei ali o 00 como se fosse o cronômetro, né? E a gente vai estar pontuando ali os tempos de 1 em 1 segundo. E embaixo tem a estradinha, onde me informa a posição do carrinho, né? Então, tem ali as posições. E eu vou colocar aqui o carrinho para andar. Então, no instante 00, ele está na posição 0 metros. E depois de 1 segundo, ele vai para a posição 1 metro. E aí, passando mais um segundo, ele vai para a posição 3, depois a posição 6, 10 e assim por diante, né? E continua ali o movimento. Então, olha só, aqui eu estou trabalhando então com o tempo e a posição, que seria a distância, né? O que eu quero que você observe aqui? Olha só. Se você observar aqui no primeiro instante de tempo, que é de 0 a 1 segundo, o carrinho andou 1 metro. Já no próximo instante de tempo, que é de 1 a 2 segundos, ele andou 2 metros. E depois, de 2 a 3 segundos, ele andou 3. E assim foi aumentando, se você observar ali as outras posições, né? Depois ele andou 4 metros, 5, assim vai. Então perceba que nesse caso aqui, diferente de como a gente viu lá na velocidade,
a variação das posições está aumentando. Então, primeiro ele variou 1 metro, depois variou 2, depois variou 3. Então, a cada segundo, ele está aumentando as variações de posição. E o quanto que ele está aumentando? Ele está aumentando de 1 em 1 metro. Né? Então, é como se a cada segundo ele desse um passo, vamos dizer assim, com 1 metro a mais. Então, a gente diz que nessa situação, o carro está com uma aceleração. Por quê? Porque a cada instante de tempo ele está aumentando a velocidade. E a gente representa, não, como ele está aumentando de 1 em 1 metro, né, a mais, então a gente diz que ele está com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Por que esse é o quadrado? Né? Esse é o quadrado no tempo, porque você está envolvendo aqui duas variáveis. Você está variando a posição e você está variando a própria variação de posição, ou seja, cada vez que o tempo passa, além dele mudar de posição, ele está indo para uma posição cada vez maior. Então é por isso que esse segundo ali está ao quadrado. A gente pode demonstrar também depois da onde que sai esse segundo ali no tempo, né? De forma matemática. A gente pode fazer essa demonstração mais para frente. Mas de início eu quero que você grave o seguinte, que esse metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Então grava bem isso aí, ó. Quando aparecer um quadrado ali em cima do tempo, é porque isso é a unidade de aceleração. Então esse carrinho aqui está com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Note que é um valor positivo, né? 1 é positivo, então significa que ele está aumentando a velocidade. Cada vez que passa o tempo, a velocidade dele vai aumentando. Outro exemplo, olha só. Agora aqui, ó, se você observar as posições, ó, que ele andou da posição 10 para a posição 16, passou um segundo. Depois da posição 16 para 21, depois 25, 28, 30. Então, olha só, novamente eu estou trabalhando aqui com tempo e distância, né? Igual no exemplo anterior. Mas se você observar aqui, ó, as variações de posição, olha só o que está acontecendo. Do instante 0 até o instante 1 segundo, ele andou 6 metros. Depois, no instante 1 até o instante 2, ele andou 5 metros. E depois 4 metros, e se você observar as outras medidas, essa mudança de posição foi diminuindo. Então agora, cada vez que passa o tempo, ele está andando uma distância menor. Então o que está acontecendo aqui? Ele está diminuindo a velocidade. E em que taxa que ele está diminuindo isso? De 1 em 1 metro. Então a cada instante que passa, ele está diminuindo 1 metro na posição que ele anda. Então é semelhante ao exemplo anterior. Aqui ele está mudando a velocidade também. A velocidade está diminuindo. Como está diminuindo de 1 em 1, a gente diz que ele está com uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então lembrando por que o menos? Porque agora ele está diminuindo a velocidade. Mas esse exemplo também pode ser dado utilizando a própria variação da velocidade do carro. Então, olha só, agora eu vou trabalhar ali embaixo, ó, onde estavam as medidas em metro, eu vou colocar agora a velocidade do carro. Então, agora no instante 00, meu carrinho está a 5 metros por segundo. Então, agora ali vai ser a velocidade. Passando 1 segundo, ele aumentou a velocidade para 7 metros por segundo. Depois, no instante 2 segundos, aumentou a velocidade para 9. Então, note que agora essa faixa vermelha não é a posição, é a velocidade do carrinho, como se ele estivesse olhando lá no velocímetro do carro. Então, conforme vai passando o tempo, a velocidade dele está aumentando. Então, a gente já sabe o que aqui? Que existe uma aceleração, porque a velocidade está aumentando, né? Que essa aceleração é positiva, né? Por conta que os números estão crescendo. E como é que eu faço para saber qual que é o valor dessa aceleração? Olha só, então aqui eu tenho tempo e velocidade. Bem simples, é só a gente olhar qual que é a diferença de velocidade entre cada ponto ali. Ó. Então, olha só, do 5 até o 7 ele aumentou 2 metros por segundo. Depois do 7 até o 9 aumentou também mais 2 metros por segundo. E assim vai. Então, nesse trecho aqui, a cada instante de tempo ele está aumentando exatamente 2 metros por segundo a mais em relação à velocidade que ele tinha. Então, a gente diz que ele está com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, são duas maneiras de a gente observar então, a aceleração, uma utilizando a distância, como a gente viu, e a outra utilizando a velocidade. Agora vamos trabalhar um pouquinho com as equações que a gente vai estar utilizando. Eu já vou resolver alguns exemplos, né, que a parte de equações é mais legal a gente ver na prática. Então, olha só, a aceleração é basicamente a mudança de velocidade. Então, basta a gente dividir a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a gente fazer a razão aí entre aquilo que ele mudou de velocidade pelo tempo que demorou para acontecer essa mudança. Então, o Azinho ali representa a aceleração,
O ΔV vai representar para a gente a variação de velocidade e o ΔT vai ser o tempo. Esses ΔV e ΔT, a gente pode calcular eles à parte. Por exemplo, aqui o ΔV é a diferença entre a velocidade final e inicial. Então, o ΔV ali a gente pode encontrar ele fazendo a velocidade inicial, a velocidade final, aquela velocidade que o carrinho terminou o experimento, menos a velocidade inicial, que é aquela onde a gente começou a observar o experimento. Vou só voltar aqui para a gente ter uma noção de o que seria essa velocidade inicial e final, olha só. Então, quando eu comecei aqui, ó, o carrinho estava com velocidade de 5 metros por segundo. Depois de um instante de tempo, ele foi para 7. Né? Então, o 5 seria a velocidade inicial e o 7 seria a velocidade final. Então, isso seria a velocidade final inicial nesse experimento que a gente fez aqui. Então, voltando aqui, velocidade final menos velocidade inicial, a gente encontra aí qual que foi a mudança de velocidade dele. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, qual que foi a variação de velocidade que nós encontramos, né? Foi esse 2 metros por segundo aqui, ó. Né? Então, o carro estava na velocidade inicial 5, foi para a velocidade final 7. Então, qual que foi a variação de velocidade, ou o ΔV desse carrinho aqui? Foi 2 metros por segundo. Então, esse que foi o ΔV do carrinho. Então, o ΔV é o VF menos VI, e o ΔT é o TF menos TI, que a gente já tinha visto lá na parte de velocidade. Então, coloquei a legendinha aqui só para caso você queira anotar, né, o que significa cada letrinha. O A é a aceleração, lembrando que é em metros por segundo ao quadrado. O ΔV é variação de velocidade, ΔT é variação do tempo. VF e VI são as velocidades final e inicial, e o TF e TI é o tempo final e tempo inicial. Vamos lá, vamos resolver alguns exercícios aqui. Ó. Exemplo número 1. Eu quero que você preste bastante atenção nesse exercício, que eu vou estar falando assim, quais são as partes importantes que você precisa prestar atenção na hora de você ler o enunciado do exercício, para você não se perder, porque muitas vezes vem toda uma historinha legal, bonitinha, mas você acaba se perdendo em qual informação que você precisa anotar para resolver o problema. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Um veículo estava percorrendo um trecho de uma estrada a uma velocidade de 20 metros por segundo, quando o motorista aumenta a velocidade do carro para 25 metros por segundo. Então aqui já dá uma pausa e presta atenção. Ó. O carro estava inicialmente a 20 metros por segundo e depois, em algum momento, essa velocidade passou a ser 25. Então olha só a relação aqui de inicial e final. O 20 vai ser velocidade inicial, é como o carro estava no início. E depois ele foi para 25. Então, o 25 aqui vai ser a velocidade final. Então, já anota depois lá nas informações do exercício. 20 é a velocidade inicial, 25 é a velocidade final. Continuando aqui então, ó. Então, mudou a velocidade do carro para 25 metros por segundo em um intervalo de 4 segundos. Ó, segundos é tempo, então isso aqui vai ser o ΔT. Então, é o tempo que ele demorou para mudar de 20 segundos para 20 metros por segundo para 25. Ótimo. O que ele quer que a gente calcula? Né? Ele deu algumas informações, ele quer que a gente calcule alguma coisa. Então, aqui está o segredo para você começar a resolver o exercício. Você vê o que ele está querendo que você calcule. Até agora ele deu informações. Mas o que ele quer que você calcule? Olha só. Determine a aceleração do veículo em metros por segundo ao quadrado. Então, é isso aí que a gente vai calcular. Como que a gente vai calcular a aceleração? Usando essas informações. Então, ó, vamos anotar aqui, ó, ele quer que a gente ache a aceleração, o que ele deu lá, vamos registrar o que a gente circulou ali de amarelo. Velocidade inicial era 20 metros por segundo, velocidade final 25, e o ΔT, que era o tempo, 4 segundos. Então, essas são as informações que ele deu, ele quer encontrar a aceleração. Bom, vimos ali nas equações, qual que é a equação para calcular a aceleração? A aceleração é o ΔV dividido pelo ΔT, que é a variação de velocidade pelo tempo. Então, a gente só precisa dividir o valor da variação de velocidade pelo tempo, né? Mas não tem o ΔV ali nas informações. Se você observar ali, não tem nenhum ΔV, né? Só tem o ΔT, que é o 4. Mas e o ΔV? Onde que está ele, né? Lembra que a gente viu lá no exercício do carrinho? O ΔV é só você ver o que mudou na velocidade. Então, de 20 para 25, ele alterou o quê? 5, né? Então, esse 5 vai ser o ΔV. Então, só para a gente colocar aqui de maneira bem formal, né? Que é utilizando a equação, vai ficar assim, ó, o ΔV vai ser a velocidade final, que é 25, menos a velocidade inicial, que é 20, então isso dá 5 metros por segundo, mesmo raciocínio que eu usei ali em cima.
Então, esse 5 que vai ser o ΔV. Então, substituindo na equação da aceleração, ó, ΔV é igual a 5 e o ΔT é igual a 4. Então, fazendo a divisão 5 dividido por 4, a gente tem uma aceleração de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando aí da unidade de medida, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Cuidado para não confundir aí. Quando é velocidade, é só metro por segundo. Quando é aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Vamos a mais um exemplo aqui, para a gente gravar bem a ideia. Um objeto foi submetido a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. Durante 10 segundos. Determine a variação de velocidade, na letra A, e na letra B, a velocidade final, considerando a velocidade inicial de 5 metros por segundo. Vamos fazer novamente o que eu fiz aqui na número 1. Vamos observar aqui o que são as informações necessárias e o que ele quer que a gente calcule. Olha só. Esse valor aqui que eu circulei, vamos ver se você consegue já pegar o jeito aí. Olha só. 3 metros por segundo ao quadrado representa o quê? É a aceleração, né? Então, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui que a gente vai anotar lá, ó, o Azinho vai valer 3 metros por segundo ao quadrado. E esse 10 segundos? Esse 10 segundos é o tempo, né? Então, é o valor do ΔT. E na letra A, ele quer que a gente faça o quê? Olha só, ele quer que a gente calcule o quê? A variação da velocidade. Lembra lá? A variação da velocidade é o ΔV. Na letra B, ele quer saber a velocidade final. Velocidade final é aquele VF. E ele deu para a gente aqui o valor da velocidade inicial, que é o VI, que é 5 metros por segundo. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos fazer a letra A primeiro. Na letra A, ele quer saber o ΔV, que é a variação de velocidade. E ele me informou o seguinte, que a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado e o ΔT vale 10 segundos. Então, essas são as informações que ele me deu. Então, aqui dá para usar novamente a equação da aceleração. Olha só, aceleração, ΔV, ΔT. Por que eu estou usando essa equação novamente? A gente sempre tem que utilizar a equação que encaixa com as informações que a gente tem. Essa é a dica para resolver qualquer exercício de física. Anotou as informações, você tem que procurar a equação que se encaixa com as informações que você tem. Porque não adianta você usar uma equação que precisa de uma variável que no exercício não deu ou que você não tenha como encontrar. Então, essas são as informações. Olha lá, a gente tem a aceleração, tem o tempo, então é só achar o ΔV. Outra coisa, presta bastante atenção nessa hora aqui, ó. A gente precisa substituir esses números conforme a ordem que está escrita na equação. Então, por exemplo, ali, ó, nesse caso, ele me deu o valor da aceleração, me deu o valor do A, que é 3. Então, eu preciso colocar o 3 no lugar onde está o A na equação. Cuidado para não trocar e colocar esse 3 em outro lugar. Então, vamos lá, ó. No lugar do A vai ser 3. No lugar do ΔV, eu coloco o quê? Não coloco nada, porque a gente não sabe qual é o valor a ele que a gente quer encontrar. Se você achar legal, você pode até colocar o x no lugar do ΔV, para ficar igual às equações da matemática. Pode colocar também e dar o mesmo resultado. Então, ΔV e o valor do ΔT é o que a gente tem ali, ó, é o 10. Então, colocamos no lugar do ΔT o 10. Como que a gente faz para resolver aqui? Agora é matemática, né? Vamos lá. O ΔV precisa ficar sozinho, então a gente vai fazer o quê? Passar esse 10 aqui que está dividindo, multiplicando para a esquerda. Então, vamos passar aqui, ó, lá para cima. Passei o 10 multiplicando lá com 3. Então, ficou 3 vezes 10 é igual a 30. Então, só invertendo os dois aqui, o ΔV vale 30 metros por segundo. Acabou a conta, é isso aí. Então, ΔV, 30 metros por segundo. Agora, na letra B, ele quer saber a velocidade final. Então, como é que a gente faz para achar a velocidade final? Olha só. Ele me deu algumas informações. Ele me deu ali ó, que a velocidade inicial é de 5 metros por segundo. E como a gente tem velocidade final inicial, né, isso aqui representa o quê? A variação de velocidade, que a gente já encontrou na letra A. A variação de velocidade, que é o ΔV, é 30. Então, vamos utilizar isso aqui na equação da variação de velocidade, que é o que encaixa com as nossas informações aqui, ó, ΔV, VF e VI. Então, vamos lá, vamos colocar ali em cima. Ó. Lembrando que a gente precisa substituir esses números conforme a ordem que está na equação. Então, como eu já tenho o valor do ΔV, o ΔV vai ser o 30. Aí, continuando ali, ó, 30 igual ao VF, que eu não tenho. E como eu falei, aquilo que eu não tenho, se você quiser, você pode pôr um X ali, se você achar mais cômodo. Aí você põe um X, fica mais fácil. Então, o meu VF e menos o VI. O VI, que é 5 metros por segundo.
Como que eu faço aqui? Mesmo esqueminha lá da matemática que você fazia com o x, né? Você quer deixar o x sozinho, então esse 5 que está negativo tem que passar para o outro lado positivo, ou somando. Então vai ficar 30 mais 5 é igual a VF, então a gente troca de lado ali, então VF fica igual a 35 metros por segundo. Ok? Então lembrando aí dos conceitos, aceleração é sempre metro por segundo ao quadrado, e quando ele falar de velocidade, é metro por segundo.